Organização é essencial para qualquer empresa e no e-commerce isso não é diferente. Entre as estratégias que podem ser exploradas, a gente tem o OMS, que é o Sistema de Gestão de Pedidos. E hoje a gente traz esse caso do Sistema de Gestão de Pedidos para o varejo de moda. E para mostrar como a gente faz essa aplicação nesse mercado tão específico, a gente traz aqui dois especialistas. Primeiro, o Nasser Silveira, que é Head Comercial da Wake. Bem-vindo, Nasser. E o Felipe Pavone, que eu vou chamar só de Pavone, que pediu também, que ninguém conhece ele como Felipe, que é sócio e cofundador da Lip. Se vocês quiserem se apresentar rapidinho, falar um pouco mais sobre a Wake, sobre a Lip também, fiquem à vontade. Bem-vindos. Boa, obrigado, Kina. Obrigado por estar aqui, pela oportunidade. A Wake, ela é uma unidade de negócio do grupo LWSA, hoje focada em jornada do cliente de ponta a ponta, endereçado para médias e grandes empresas. Então, um pouco da nossa ideia, de forma muito breve, é conseguir fazer a captura do cliente lá no começo da jornada, fazer todo o processo de conversão, integrando o on e o off, porque cada vez existem menos barreiras para isso, até a parte de retenção desse cliente para voltar ao ciclo como um todo. Então, hoje a gente olha para toda essa vertical lá dentro da Wake. Prazer aí, Kina, obrigado pelo convite, um prazer estar com o Nasser aqui nesse bate-papo, né, parceiro de vários projetos. Eu sou Felipe Pavone, sócio fundador da Lip, é uma consultoria de aceleração de projetos digitais, que resumidamente eu e meu sócio, Adriano, temos mais de 20, 30 anos de bagagem em projetos de transformação digital, principalmente no varejo, né, em grandes operações, fazendo startup, fazendo aceleração, e a gente transformou isso numa consultoria para ajudar empresas, né, com parceria com uma Wake, por exemplo, a colocar esses projetos de pé, entregar mais valor e acelerar a jornada de transformação digital dos nossos clientes. Né? Então, essa é um pouco da nossa trajetória. A gente vai falar um pouco da eficiência aqui desses projetos que a gente tem aplicado. Ter feito muita diferença, assim, os projetos que eles têm entrado, assim, sai muito mais redondo, né? Quando você tem gente que conhece, que já passou um pouco pelas dores, né? Então, é bem legal quando estamos juntos em algum projeto que a gente fica tranquilo que vai entregar. E num mercado que é bem importante, né? Varejo de moda aqui no Brasil, a gente tá vendo uma escalada muito grande, principalmente no mercado, desse mercado digital. E, como você falou, se cercar de gente que entende é bem importante. E só para normalizar também, né? Eu não me apresentei, mas você deve ter visto aí no GC, mas só para não perder o costume, eu sou o Lucas Kina, sou jornalista do E-Commerce Brasil, tá? Mas o pessoal também me chama de Kina também, então aí vocês fiquem à vontade também. Gente, primeiro, obrigado, né, de novo pela presença de vocês. E a gente tá aqui para falar de um assunto bem legal, que é essa estratégia de organização, que é bem importante para qualquer empresa, qualquer segmento. Mas no varejo de moda eu vejo como algo bem essencial, porque é um volume muito grande, é um mercado que necessita de um trabalho bem feito para ter bons resultados também, porque senão você tem, como todo negócio, você não trabalha bem, você tem prejuízo. Uhum. E na primeira pergunta, a gente trata muito sobre isso também, que esse cenário é um cenário desafiador, só que com a gente tem, por exemplo, aqui, só que eu listei aqui, por exemplo, a gente tem uma alta rotatividade de estoque, a sazonalidade também, que é uma questão a ser trabalhada, porque você precisa entender questão de tempo, enfim, período em que as pessoas usam determinado tipo de roupa. Tem a necessidade também de tem a necessidade de integrar diferentes canais de venda, também hoje em dia, como a gente falou, é um mercado que está se digitalizando, mas ainda tem muito espaço para isso. Então, colocando o OMS no assunto, como que esse tipo de sistema pode ser decisivo, ajudar a garantir eficiência operacional e depois melhores resultados, principalmente também na experiência do consumidor? Eu acho que o OMS, ele é um viabilizador e um facilitador, né? Então, eu acho que quando você tem hoje operações completamente divididas, né, Pavone? Acho que assim, o cliente final acaba sofrendo essa fricção e acaba sentindo na pele. E o cliente sentindo na pele, ele não compra, ele vai comprar do concorrente que está fazendo melhor, né? Então, hoje o OMS, ele faz essa integração do on e do off, então ele integra o PDV das lojas físicas com a plataforma de e-commerce, e conforme você for criando uma certa cultura dentro da empresa e criando um pouco mais de bagagem para isso, você vai criando inteligência para ver
como que você se adequa melhor no negócio. Você mesmo comentou, tem uma questão de sazonalidade, coleção para moda é muito importante, é muito sazonal, então, de fato, como que eu faço o giro daquela coleção que vai acabar porque tem outra chegando rápido? E aí, por uma questão regional, a gente está num país que é continental e muitas marcas têm lojas espalhadas pelo Brasil todo, então o OMS, ele nada mais é do que esse orquestrador de pedido, né, para que eu entenda para qual loja eu deveria mandar. Não necessariamente a loja mais perto da minha casa deveria ser a loja que vai me mandar aquele pedido. Às vezes deveria sair de um CD mesmo. Às vezes deveria sair de uma loja que é um pouco mais longe, mas que tem um estoque maior. E aí, conforme as características da loja, o produto como um todo ele se adequa para atingir uma menor ruptura, diminuir taxa de cancelamento e, no final do dia, a satisfação do cliente, aumentando o engajamento dele com a marca. E do seu lado, Pavone? A gente, na Lip, e na minha experiência também como executivo de varejo por muitos anos, eu gosto da abordagem, né, legal, vou olhar para uma eficiência operacional, então que é de dentro de casa, como é que eu resolvo problemas e como é que eu também melhoro a experiência do meu cliente final. Se eu conseguir atingir esses dois objetivos, acho que é o nosso gol final. O MS, quando a gente consegue ligar e conectar uma operação como um todo, e aí não só varejo de moda, mas varejo de moda você potencializa isso. Todo varejo que eu passei, você tem desafios em relação a estoque e mercadoria, né? O produto de alto giro acaba rápido e não está disponível para todo mundo. O produto de baixo giro, você tem desafios para conseguir fazer ele girar. Na hora que você tem todo o seu ecossistema integrado, seja de centro de distribuição e seja de lojas, você consegue distribuir de maneira mais racional esse estoque e colocar ele, obviamente, mais perto da onde está o seu consumidor, da onde está o seu cliente, né? E aí isso já conecta com a visão do cliente, né? Obviamente, o Nasser falou, não necessariamente eu vou tirar da loja que está mais perto, mas eu vou sempre ter um ponto de distribuição mais avançado, que permite que eu tenha um prazo de entrega, uma experiência de entrega daquele produto para o consumidor muito mais satisfatória. Então, eu melhoro a eficiência operacional de distribuição de produto, capital de giro empregado para comprar essa mercadoria, e, por outro lado, eu melhoro a experiência do meu cliente que consegue receber aquele produto mais rápido, né? E para moda, você está comprando uma coisa que você quer usar ali no final de semana, não está comprando algo que você vai usar daqui 2 meses. Então, essa velocidade de entrega faz diferença como experiência. A gente brinca lá, né, que o OMS ele faz você vender mais com menos, porque eu consigo otimizar exatamente isso. Do ponto de vista de estoque, eu consigo desovar as lojas que estão mais abastecidas, despriorizar as lojas que estão menos abastecidas e aí fazer um pouco dessas brincadeiras para no final do dia, porque varejo, ela tanto ganha o jogo quanto ela perde o jogo. Desculpa, o estoque, né? Sim. Ela tanto ganha o jogo quanto ela faz perder o jogo. Então o OMS ele ajuda exatamente nessa inteligência e racionalidade do negócio. E, assim, isso a gente tá falando de um panorama mais amplo, né? Agora, estreitando mais para, por exemplo, cultura empresarial e como que vocês trabalham a gente não, né? Mas como que vocês trabalham isso no dia a dia para entender a importância de ter um MS, por exemplo, operando por trás da empresa e fazendo essa roda girar um pouco melhor, um pouco mais, de um jeito mais otimizado? Vou começar aqui. Pode ir, vai. Acho que uma abordagem que a gente sempre tem a primeira barreira que você vai ter quando você implanta uma operação de omnicanalidade ou a loja ou algum outro departamento da empresa fala assim, opa, o digital vai roubar a minha venda, né? Então sempre tem esse discurso em todos os lugares que eu passei, nos meus clientes atuais, e aí você tem que criar maneiras para que a loja, ou toda a companhia participe daquele resultado. E qual que é a abordagem aqui, qual que é o ponto de sucesso? Legal, a loja tem que receber comissão pelaquela venda também que foi feita via OMS, seja porque ela está preparando aquele pedido, fazendo um picking, packing, colocando aquele produto para ser entregue, ou mesmo atendendo algum cliente que está ali na loja, não tem uma mercadoria a pronta disponibilidade, mas ele vai fazer um pedido em prateleira infinita e mandar entregar, né, na casa do cliente ou mesmo ele vir retirar em algum outro momento. Então a loja tem que participar, né? A empresa toda tem que participar, né? Antigamente a gente falava muito que a venda digital era de um departamento da companhia. Quando você vai trabalhar com omnicanalidade, isso passa a ser da companhia como um todo. Essa é a mudança de cultura. E todo mundo tem que ganhar no final do dia com essa venda, não é só um departamento. Acho que complementando, basicamente é o que o Pavone falou, né? Hoje, como é que você engaja a gerente de loja vendedora, o vendedor, o estoquista a realmente puxar pedido que vem do e-commerce se eles estão deixando de ganhar uma comissão numa venda no físico?
Então, um pouco da cultura que a gente vem passando e vem tentando implementar nos clientes, e aí eu preciso da ajuda de uma Lip da vida para trazer esse braço de consultoria para que, de fato, a tecnologia funcione e os stakeholders do negócio, os usuários, realmente consigam entender que, por exemplo, ela vai ser remunerada por um pedido que vem online, ela tem eficiência na coleta, no picking do pedido, no fulfillment que a gente chama. Então, do ponto de vista também de tecnologia, a gente permite com que essa eficiência de loja ela realmente aconteça. Não é simplesmente eu pagar a comissão, o pedido cai na loja e cada um por si. Não, eu acho que vai na jornada inteira, desde o momento que cai o pedido, todo o processo de fulfillment, de separação, até o momento que chama a transportadora e você despacha de fato lá para o cliente. Então é um processo de ponta a ponta que nós como tecnologia a gente quer poder apoiar, mas sim é um processo que as empresas elas vão fazendo aos poucos para rolloutar. E eu vou além. A parte de franquia, ela é mais desafiadora ainda, né? Porque você tem empresas diferentes, você tem o franqueado que tem um monte de custo lá, e ele ainda vê o digital como um concorrente. O que a gente tem visto para várias marcas lá dentro é, quando o digital de fato consegue mandar pedido para aquele franqueado e em cima de uma série de critérios e de fato priorizar ou não um franqueado que está mandando bem em todo esse processo omni, ele ganha dinheiro. Então, a gente tem alguns clientes que tratam isso. Um exemplo é a Track and Field, por exemplo, que usa a nossa solução. Hoje, eles são um baita case que 80% dos pedidos saem do digital e desses, praticamente todos são por franquias. Então, tem franqueado lá que fatura muito, muito, muito bem e 70% desses pedidos vêm do e-commerce. Então, quando você consegue amarrar bem essas pontas, o time interno e os franqueados, quando for o caso, e aí falando de split de pagamento, a gente resolver a parte tributária, a parte fiscal, com o DIFAL, por exemplo, quando o franqueado manda de um estado para outro, são algumas peculiaridades que hoje a gente consegue ajudar, mas realmente é um processo que a gente vai passando step by step com cada uma das empresas. E quanto menos o parceiro, o franqueado, no caso, perceba essa fricção, que é uma coisa que vocês facilitam, melhor, né? Porque aí a experiência em cadeia fica muito melhor, que é o que você falou. Foi essa palavra que eu pensei quando você estava contando, né? Que tem cada espaço, Como foi a palavra que você usou de... O caminho, né? Caminho, a jornada, isso. Sim. É uma cadeia tem que ser uma cadeia bem integrada, porque no final das contas... quem sente é o consumidor, né? Vamos dar um exemplo, assim, vamos falar que é uma loja, uma marca de São Paulo que tem uma franquia em Fortaleza, por exemplo. Que, por exemplo, o cliente ali do Nordeste, o frete dele seria muito mais rápido, mais curto e uma experiência muito melhor se o pedido saísse ali da região, né? E hoje, e às vezes é uma franquia que tá lá. Se eu não tenho franqueado no jogo e eu tenho que ficar despachando de São Paulo, eu tenho mais prazo, mais custo de frete. Às vezes eu quero subsidiar uma parte do frete, aí não compensa mais tanto. Então essas coisas elas facilitam e abrem mercados para que a gente possa atuar. E assim, falando em jornada do consumidor, acho que talvez você já tenha até se antecipado e dado um exemplo, mas se o Pavone tiver algum exemplo também, e você tiver outros também. Tem exemplo aqui não falta, né? Exato. Mas esse exemplo voltado para a experiência de compra e jornada do consumidor, ele não necessariamente, como eu falei, tanto para o franqueado, ou seja, para o consumidor final, a ideia é que ele não sinta de fato essa fricção e não entenda essa fricção, que existe essa fricção, mas ela existe. E vocês sabem disso, porque vocês tratam desses problemas. Vocês têm algum outro caso, né, agora, além desse, por exemplo, desse exemplo de alguém do Nordeste querendo comprar e, enfim, se não tivesse uma loja no Nordeste. Além disso, tem algum exemplo em que esse sistema de gestão de estoque influenciou positivamente e melhorou a jornada do consumidor? Vocês têm algum outro exemplo? Se o Pavone quiser começar dessa vez. Tenho sim, não só um exemplo, mas uma visão geral, global, depois a gente até pode entrar um pouco mais em exemplo. Na minha operação anterior, que eu era como executivo, né, diretor de e-commerce da Centauro, o meu melhor NPS e a minha melhor rentabilidade, então olhando para eficiência operacional e para experiência de cliente, era do cliente que escolhia retirar em loja. Então, por quê? Porque esse produto já estava na loja, então já não tinha mais o custo operacional de frete, e a retirada e uso do produto era praticamente imediata.
Além disso, a gente incentivava esse cliente que estava lá na loja a ganhar mais um desconto para levar mais alguma coisa. Então a gente media, a gente tinha mais de 10 modalidades de omnicanalidade, então era uma operação super madura, mais de 50% da venda é omnicanal. E a gente media por cada uma das modalidades qual que me entregava não só a melhor eficiência operacional, a melhor margem, mas também o melhor NPS, né? E, consequentemente, a melhor satisfação do cliente. Então, a gente abordava muitas estratégias de como é que eu faço uma venda digital, mas eu facilito a vida do cliente para ele ir na loja, retirar e ele ter uma experiência complementar com o meu ecossistema e acabar consumindo mais e sair satisfeito. Olha, antes do Nasser completar, falar também a experiência dele, eu particularmente comprei, mais novo assim, né? Comprei bastante coisa na Centauro e com essa opção de pedir de retirada na loja. Porque era muito mais fácil pra mim. Eu morava do lado do shopping, por exemplo. Então era muito fácil pra mim, pra eu ir a pé, retirar lá. Ele tava Pra batendo daí fome. esperar. Então eu fiz parte. Ajudou. Se a estratégia deu certo, eu fiz parte. Que bom. E a experiência foi boa. Foi boa, É foi isso aí. boa. Esse é o objetivo. Porque no final do dia a gente, né, a Centauro tem 300 lojas mais ou menos no Brasil, a gente transforma as 300 lojas em 300 pontos de retirada de produto, né? E aí é muito fácil, porque você tem uma Centauro normalmente no seu caminho, né, principalmente nos grandes centros, então você facilita essa experiência do cliente e fala, legal, tem uma Centauro ali, eu vou passar, vou retirar, saio com o produto na hora, você está satisfeito e pra gente operacionalmente também é um super ganho. Sim, falando em marcas, de novo, desculpa, né, Nasser, não sei se você ia falar agora, se eu te interrompi, mas agora falando em marcas, você falou em Centauro, não dá pra não lembrar também da própria Netshoes, né? E a Netshoes tá agora começando a entrar nesse lado da loja física e muito nisso, assim, eles falam muito da questão da experiência do consumidor e tal, dele ter essa experiência ainda ter essa experiência online de compra de rapidez, mas também ter essa ideia de ver na loja, enfim. Só que também coloca isso na jogada, né? Dele poder comprar online e se pegar lá, enfim, tem essa questão. E aqui a gente tava, né, Netshoes também tá indo pro mundo físico também por isso, para aumentar essa experiência e essa jornada do consumidor ser facilitada, mas tem uma coisa que a gente não falou, que a gente falou muito de entrega, de omnicanalidade, mas tem a reversa, né, que é um desafio para todo e-commerce, a reversa demora mais tempo, é mais cara, né, a hora que você transforma as suas lojas físicas em ponto também de troca e devolução, né, você facilita muito a vida do cliente e melhora muito essa jornada. Então essa ida para o mundo físico não é só para entregar mais rápido, que a gente falou bastante no começo da conversa, mas é também melhorar essa experiência. Legal, comprou, teve alguma dificuldade? Tá lá a minha loja, você pode levar o produto, mesmo que você comprou online, eu vou trocar para você, né? Vou receber esse produto de volta. Então você olha o 360 da experiência do cliente de uma maneira muito mais global. Você tem algum outro exemplo, Nossa? Tem, assim, a gente tem trabalhado com bastante marca de moda, né? A parte boa é que a gente começou a pivotar um negócio que hoje o OMS ele já não funciona mais só para moda, mas também para moda. Então hoje a gente já tem alguns clientes de home decor, já tem cliente de cosméticos, já tem até farmácia usando a solução, porque de fato entendeu, e moda realmente acho que teve um caminho mais maduro, né, ao longo dos últimos anos, mas os demais segmentos começaram a entender que o OMS também poderia ajudar nessa frente. E, dentre alguns exemplos, né, a gente estava até comentando fora do ar aqui, a Inbrands, por exemplo, que é um cliente, mas eu destaco a Gregory, né, que hoje é um cliente nosso e é um cliente que sempre tentou fazer o Omni, né, mas acabou nunca achando um parceiro ideal para conseguir viabilizar. E aí, a partir do momento que a gente fez todo o processo de migração de plataforma e implementação do OMS, eles culturalmente foram colocando as lojas em ondas. Então começou com a primeira loja que era mais madura e depois foi rolloutando isso. O que foi muito legal? O exemplo de Fortaleza que eu dei, por exemplo, é da própria Gregory. No dia que eles ligaram Fortaleza, Brasília e algumas outras lojas, já caíram, aí não posso abrir número exatamente, mas já caíram dezenas de pedidos em um dia, por exemplo, daquelas marcas. Então clientes que muito provavelmente poderiam deixar de comprar, ou seja, a taxa de conversão, que acho que é o principal indicador hoje de uma operação de e-commerce, ela cai e, de fato, já começou a cair pedido em lojas mais próximas. E aí, tanto para eu poder fazer uma retirada em loja, eu fico mais confortável para fazer uma reversa, porque eu tenho uma loja perto da minha casa para poder fazer. Eu deixo de comprar às vezes porque eu tenho preguiça de ter que levar o produto dos Correios. Sim. Se eu sei que eu tenho uma experiência legal de levar o produto na loja física, eu fico mais tranquilo. Então, acho que o exemplo da Gregory é muito legal, porque a partir do momento que ela liga as lojas, ela já começa a ter pedido caindo nessas lojas. E aí, toda aquela questão de cultura, que é a fricção, ela acaba morrendo.
Então você fala, pô, o gerente está recebendo, está ganhando dinheiro, o faturamento da loja aumenta o bônus, então é uma cadeia de valor importante ali, que eu acho. E no case da Embrands também, que a gente trabalha em conjunto, a Lip atua dentro da Embrands, fez todo o projeto junto com a Wake, além dessa visão, aí olhando para a eficiência operacional, a gente plugou no MS também lojas que não participavam dessa jornada. Então a gente tem na cadeia de lojas do grupo Embrands, que é dono de marcas como Richard, Salinas, Elos, lojas que tem multimarcas lá dentro, né? Multimarcas dentro só das marcas que o grupo é detentor, mas essas lojas não participavam da jornada de omnicanalidade. Então, a hora que a gente plugou essa loja, eu tenho um estoque muito maior disponível para o cliente final, seja ele estando online ou seja ele estando em alguma outra loja, e lojas que estão gerando essa cadeia positiva que o Nasser trouxe, onde você aumentou também um faturamento, um resultado de loja, né? Ela começou a participar de uma jornada digital que ela não participava. Porque aí você consegue envolver a loja, a marca, envolver mais ela tanto na na venda e no pós-venda, principalmente, aí envolve essa questão da reversa. Eu também já deixei de comprar algumas coisas também, porque, sei lá, às vezes um produto que você não conhece tanto, e aí você não quer comprar ele online porque você não sabe se vai te servir, aí você, pra devolver, você já sabe que é burocrático, Demorado. Não, isso é muito ruim. Assim, antes da gente só partir para a próxima, Nasser, eu queria tirar uma dúvida que me surgiu. Você falou, né, que hoje o OMS é muito utilizado no varejo de moda, mas não só, tem outros setores também. Se for relacionar a esses que você citou, casa de decoração, farmácia, agora eu não lembro mais algum. Beleza. Tem que você consegue, assim, isso rapidamente, não precisa nem falar muito, assim, se estender tanto, mas tem algum que é mais. Qual que é o mais difícil, assim? Qual que a OMS precisa se adaptar mais, talvez? Essa é uma boa pergunta. Eu confesso que Segmento de forma geral, né, na verdade. Eu acho que assim, embora a moda eu acho que seja o segmento mais complexo por uma questão de grade, porque a gente tá falando de N tamanhos, né? Então você fala PMG. Categoria. Aí você tem as cores, então você tem, assim, muita variação de um produto só. E aí isso acaba. Só que assim, hoje eu acho que o OMS ele já resolveu isso. Tá mais maduro. Já tá mais maduro para isso. Eu vejo que o mercado de farmácia, por exemplo, ele era um desafio, né? Porque a farmácia ela tem regras de, por exemplo, PBM também. De PBM, por exemplo, que hoje eu tenho que integrar com a indústria, né? Então, quantas vezes você vai na farmácia, pede a pessoa ela pede o teu CPF e aí você tem que dar para ver se a indústria deu um desconto. Isso é o que a gente chama de PBM, né? Muitas vezes. Então você tem um monte de indústria plugada lá. Hoje, como eu estou falando de loja física, muitas vezes plugadas, eu preciso ter uma conexão fluida entre o estoque da loja, se de fato eu tenho alguma campanha específica atrelada a isso, eu tenho viés genérico, então eu tenho princípios ativos que estão tanto no genérico quanto na marca. Então tem algumas peculiaridades que eu acho que no mercado de farmácia ele é um pouquinho mais complicado. Complementando, eu tenho também, além de farmácia, eu vejo o supermercado também com vários desafios para a omnicanalidade para o MS. Tem a validade, tem um monte de coisa. Além da validade, você vende produto a granel, então você está comprando lá uma peça de carne, mas você não sabe se ela pesa 1,1 kg, 1,2 kg. Então, você vai fazer uma pré-autorização no cartão do cliente, mas depois você vai ter que validar se você está mesmo entregando 1,2 kg, você vai ter que alterar aquele pedido, né, para cobrar exatamente o que vai sair. Então, tem uma série de desafios ali por dentro da omnicanalidade, não só da gestão da eficiência do estoque, mas entender o que o cliente comprou e o que eu vou entregar para ele no final e fazer um ajuste dentro desse pedido para cobrar e entregar efetivamente o que o cliente comprou. Posso só fazer um complemento que eu acho que é importante? Assim, quando a gente fala também, um exemplo de farmácia, supermercado também, é um estoque muito vivo, né? Até mais vivo do que um varejo de moda, assim. Então, o tráfego é maior, o controle de estoque às vezes é um pouquinho mais complicado, e quando você vai comprar muitas vezes no Rappi ou no iFood, numa farmácia ou no supermercado, ele já meio que deixa pré-setado. Fala, se esse aqui não tiver, qual que eu posso mandar? Ou eu cancelo o pedido. Sim, acontece. E aí hoje, do ponto de vista de OMS, isso é muito legal porque é novo e bem disruptivo, que basicamente hoje eu consigo fazer tanto o cancelamento parcial de um item no e-commerce, o que acontece hoje 99% das vezes se eu estou comprando 2 peças, uma delas eu não tenho, ou seja, em qualquer, eu cancelo o pedido inteiro. Então hoje eu permito que eu faça esse cancelamento parcial para que aquela loja não perca o pedido inteiro e de fato eu só estorno aquele valor, eu deixo como crédito aquele valor do item que não tenha. E do outro lado também é o que a gente chama de change order.
né? Que é eu, de fato, por exemplo, comprar um produto, aquela carne que, por exemplo, a maminha, mas o cliente deixou claro que era a fraldinha, que tudo bem ser a fraldinha, eu já fazia a troca. Da mesma forma que eu comprei, por exemplo, essa Apollo que é azul marinho, fala, não, mas, pô, não tem, o saque me liga, fala, pode ser a preta? Pode. Eu já faço a alteração direta, mando a preta, seja se é valor diferente, seja se é o mesmo valor. Então, independente do segmento, acho que hoje a tecnologia também ela vai se adaptando e a gente conseguiu resolver bem isso. E, assim, agora saindo desse segmento e falando de modelo de empresa, no caso. Eu acredito esse modelo de OMS é mais, não sei se é mais comum, mas ele é mais aplicável talvez para grandes empresas, talvez, grandes varejistas do e-commerce. É correta essa avaliação ou não é necessariamente isso? Eu acho que um varejista, mesmo que ele tenha 2 lojas físicas, ele já consegue usar o OMS. Sim. Eu acho que assim, Tem limite. ele não vai gerar tanto valor quanto uma operação de 50, 60 lojas. Mas hoje a gente tem cliente com 2 lojas, por exemplo, que já faz muita diferença porque tem o que a gente chama de grade rasa. Eu tenho às vezes é uma pop-up store, às vezes é uma loja mais conceito, e eu tenho pouco estoque dela, pouca profundidade de estoque. Então eu consigo fazer essa mescla, e principalmente com o que a gente chama de prateleira infinita, né? Que a gente já tem usado nos cases que a gente está trabalhando junto, que é, por exemplo, mesmo que eu não tenha o estoque daquela loja lá, ou estou no evento, eu já finalizo a compra no aplicativo da vendedora, então é o mesmo aplicativo que ela faz o fulfillment, ou seja, toda a separação de pedido e etc., bem como ela também conseguir vender o produto de outro lugar da rede. Pode ser um CD, pode ser uma retirada em loja lá, ou uma parte do pedido ela tem em estoque, outra parte não. Então, eu acho que em lojas maiores, realmente, ela vai conseguir ver um valor muito rápido, porque eu vou colocar muito estoque direto no site, no final o estoque vende, mas para operações menores existem formas também de gerar um valor bem rápido. Eu pergunto, desculpa, Pavone, eu pergunto porque, como quando a gente fala em sistema de gestão, você já Parece muito. Você já pensa que é uma coisa mais aplicável para empresas muito grandes, que tem um grande sortimento, que tem uma capilaridade em questão até de unidades, por exemplo, como a própria Centauro mesmo, que é uma empresa que precisa desse tipo de coisa. Sim. Mas aí por isso que eu pergunto, porque e o Brasil tem uma série tem muitos, a gente tem uma gama de PMEs, de micro, de MPMEs, que é enorme. Sim. E muita gente que não sabe se dá ou não para aplicar um sistema desse e não entende se precisa ou não. E é legal falar que dá para ser aplicado. A gente tem até uma abordagem até mais radical do que isso que o nosso. Na verdade, assim, se eu tenho uma operação, um comércio, eu deveria estar na omnicanalidade, porque a gente está falando aqui de sistemas complexos, inteligência de distribuição de estoque, gestão de pedidos, mas no final do dia, se eu tenho uma loja e a minha loja está lá disponível meu estoque para vender via WhatsApp e eu estou entregando para o cliente, eu estou dando uma experiência física, eu estou dando uma experiência online e eu estou integrando os canais, então eu estou praticando omnicanalidade. Obviamente você não tem uma inteligência de onde eu aloco esse estoque, se eu tiro esse produto de um lugar que está mais perto ou não do cliente, mas a jornada de omnicanalidade é para todo mundo, né? E até o pequeno varejista que tem uma lojinha lá, uma portinha, ele deixa de ter uma atuação local e passa a ter uma atuação global, até nacional, porque se eu estou com o meu catálogo lá disponível online, e aí eu tenho uma integração com uma transportadora, com uma entrega, seja Correios ou transportadora especializada, eu posso entregar para o Brasil inteiro. E antes, com a minha lojinha, a minha portinha no bairro ali, eu só trabalhava na região onde eu tinha alguma influência. Então, eu entendo que essa jornada é para todo mundo, sim, tá? E assim, é óbvio que deve ser uma coisa muito mais complicada pra gente explicar aqui em 40, meia hora de conversa, mas para esses modelos de trabalho, modelos de loja específicos, seja o pequeno, a loja menor, o pequeno varejista, ou talvez até um marketplace ou uma loja maior. Quais são, assim, os pontos de diferença, talvez, como que esses modelos diferentes podem trabalhar com um sistema de gestão de estoque? Isso assim, né? Isso eu sei que é bem rasa, falando de forma mais rasa, porque é muita coisa, acho que é muito detalhezinho pra gente entrar. Mas resumindo uma abordagem, então nós perguntar um pouco mais na tecnologia, mas a abordagem olhando pro negócio, né, que eu entendo numa operação menor, uma loja, 2 lojas com mais um site, os processos vão ser muito mais manuais, mas você também tem uma escala, um volume menor, então você consegue gerenciar aqueles volumes de pedidos que você recebe, seja online ou seja no balcão da loja, de maneira mais manual mesmo, né? Mas não tão trivial.
Quando você vai para uma operação grande, com várias lojas integradas, com N canais, aí você não tem jeito de fazer isso na mão. Aí sim precisa se investir numa solução, numa plataforma de omnicanalidade, onde você vai ter uma inteligência na distribuição desses pedidos, né? E aí um exemplo que você deu de marketplace, né? Hoje a gente tem um exemplo lá que é a Pharma Delivery. Então, basicamente, a Pharma Delivery, ela é um marketplace integrando as lojas físicas dos sellers delas. Então, muito do posicionamento dela é poder facilitar farmácias e redes de farmácias regionais para poder plugar o estoque dessas lojas direto. Então, nesse caso, é tanto o trabalho de omnicanalidade, mas é de marketplace mesmo, que a gente chama de marketplace né? Quando aquela loja se torna um marketplace. E aí eu integro via parceiro, via direto no sistema, direto cada uma daquelas lojas e eu consigo permitir a retirada em loja. Então eu falo para ela, pô, qual que é o raio que aquele CEP, que aquele seller vai poder vender. Eu quero dar a opção daquele seller ter retirado em loja ou não. Então ainda é omnicanalidade, foge um pouco às vezes de gestão da rede própria, funciona também para uma indústria de moda colocar as multimarcas vendendo lá, o próprio estoque, né? Então a indústria vende para multimarca e faz a multimarca vender no site. Então acaba amarrando o processo inteiro. Então acho que tem esses modelos também. Como eu falei, eu acho que é muito complexo, assim, para se explicar numa pergunta em 5 minutos, mas dá para entender que cada uma tem a sua particularidade, não é necessariamente o tamanho que vai definir se é ideal ou não aplicar o sistema de gestão de estoque. Como o Pavone falou, eu ia falar Felipe. Como o Pavone falou, se você não tá aplicando, alguma coisa já tá... Não sei se tá necessariamente errada, mas algo... Tá perdendo alguma oportunidade ou não? Exatamente. Você tá perdendo uma oportunidade. E falando em oportunidade, a gente... sempre é legal falar de futuro, falar de tendência e inovação em todas as áreas, e nessa área eu acredito que vocês tenham alguma coisa em mente nessa linha. Vocês têm algo que vocês conseguem vocês estão mensurando a Wake também e a Lip também como tendência para esse lado de estoque, de gestão de estoque? Uma das coisas que a gente está já se organizando para ter acho que uma das coisas, de fato, e aí com a própria inteligência artificial e etc., mas de uma forma aplicada no negócio, né, não só no âmbito amplo da palavra, mas de fato ajudar o lojista a fazer o abastecimento de lojas, né? Então eu acho que isso tem um poder muito grande de eu poder ajudar lá o planejamento de demanda, lá o time de compras, de fato o time comercial que faz o planejamento de demanda e vai comprar as peças ou matéria-prima, e aí fazer a alocação de estoque por loja, ou até da franquia que faz a compra daqueles pedidos, e eventualmente numa camada até de multimarcas, eu acho que esse é um pouco do futuro que a gente vai seguir. É eu apoiar na parte de abastecimento de lojas, né? Então eu poder fazer realocação, né, de uma forma sistêmica mais fácil. E aí me surgiu uma ideia aqui agora, que é também, por exemplo, no Prateleira Infinita, isso a gente nem colocou, mas se der certo a gente coloca em roadmap lá. Mas o Prateleira Infinita, o cliente, a hora que ele está comprando, que basicamente é o aplicativo na mão da vendedora, do vendedor, eu vou colocar aquela jaqueta, mas ela já sugere alguns produtos em cima do histórico que ele já tem, no próprio Prateleira Infinita, e olhando o estoque daquela loja. Então eu vou falar assim, jaqueta, que legal que você quer, mas já que você vai receber essa jaqueta em casa, cara, já não quer levar essa calça que combina com essa jaqueta que eu tenho, e aí já monto o look direto. Então eu vejo isso mais ou menos nesse caminho, muito mais pautado em eficiência e ao mesmo tempo com a mesma tecnologia, com a mesma coisa, vendendo mais. Personalização, né? Com certeza. Eu também enxergo muito esse desafio de distribuição de estoque, então ter algoritmo para ajudar a distribuição de estoque sempre um desafio, tá? Todo varejo, quando você começa a ter muita rede de loja e omnicanalidade plugada, você sempre vai ter esse desafio, então você tem algoritmo que fala, opa, esse produto deveria estar aqui e não ali, ou é melhor você manter esse produto no seu centro de distribuição e vai distribuindo ele aos poucos para as suas lojas. Acho que esse é uma super oportunidade. Tem uma outra que a gente falou meio de passagem aqui, é o marketplace. O marketplace hoje, os tradicionais, né, que tem 70%, 80% do tráfego da internet no Brasil, ainda não estão super integrados no modelo de omnicanalidade. Então, eu, como uma rede de lojas, eu acabo integrando o meu estoque principal, que é o centro de distribuição, mas você não tem essa malha toda de lojas integradas na oportunidade do marketplace. Então, também é um super canal ali que vai avançar bastante. E aí você vai melhorar no final do dia a experiência do seu cliente, porque ele está comprando o produto, aquele produto vai estar entregue mais rápido. E aí, acho que na última ponta, né, na última milha, é você melhorar a eficiência mesmo de
entrega, né? Porque aí roteirização e né, a gente brincava muito na Centauro lá também, a gente falou de coisas boas e boas experiências de omnicanalidade, mas tem um monte de desafios, né? Muitas vezes acontecia que o último par de tênis que eu tinha para o cliente que estava lá em Porto Alegre ia ter que sair de Fortaleza, e esse prazo de entrega era de 15 dias e um frete caríssimo, né? Como é que eu melhoro essa experiência desse cliente, né? E eu deveria contar para ele, falar assim, cara, seu pedido é tão importante para mim, né? E eu quero que você compre comigo, que eu vou tirar um produto de Fortaleza e vou mandar para sua casa em Porto Alegre, porque você é um cliente importante. Então, muitas vezes a gente ficava lá, pô, eu tenho que bloquear, tenho que tirar essa malha dessa loja. Mas como é que a gente melhora essa experiência do cliente? Acho que é uma aprendizagem. Como é que eu digo para ele que ele é tão importante que eu vou tirar um produto de Fortaleza e vou entregar lá no Sul para ele, porque eu me preocupo com essa venda. E tudo se relaciona com a experiência do cliente, né? No final das contas. Eu gostei muito dessa sua sugestão, eu espero que entre, porque Gente, vai ser beta, é algo legal mesmo, porque é isso, a gestão de estoque, a gente falando aqui, é um sistema e tal, é como se a gente estivesse falando, não é exatamente a mesma coisa, mas estamos falando de CRM, estamos falando de... São modelos que as empresas aplicam no dia a dia para melhorar melhorar os tráfegos, como planejar as estratégias. E você tratar isso, que é algo extremamente operacional, mas voltado para negócio também, voltado para venda, Sim. é algo que talvez a gente não veja tanto, mas é isso. Vai te ajudar porque vai te eliminar, às vezes, uma meia que tá ali sobrando, um estoque, e vai aumentar a venda da loja também, então dá para integrar essas coisas, né? E agora, assim, a gente falou de estratégias legais, positivas, agora a gente entra num quadro que a gente chama de Deu Ruim, aqui no Entre Amigos, que é um deu ruim, mas na verdade, no final das contas, a gente explica que na verdade deu bom. A gente explica pro ouvinte que não é algo de fato ruim. Qual que é a essência do deu ruim? É alguma estratégia que vocês aplicaram no dia a dia de vocês, na empresa, enfim, aplicou no dia a dia, não deu certo naquele momento, mas em alguma outra ocasião vocês conseguiram pegar aquilo e colocar em outra área, ou na mesma área, talvez, no futuro, e se aplicou naquele momento. Serviu de ensinamento, aquele erro serviu de ensinamento para outra estratégia. Vocês têm algum caso assim para trazer pra gente? Eu vou começar que eu acho que a sua história é melhor e aí você fecha. Não, eu acho que sim, a gente, lá dentro, a gente passou por um processo de aprendizagem muito grande, que é a diferença do multi-estoque pro OMS, né? Então, de fato. E aí, muitos clientes que a gente conversa hoje falam, não, eu já faço omnichannel. Fala, como? Fala, eu olho o estoque da loja. E o que a gente fala muito é que o OMS, ele vai pro caminho, o mais legal dele é ele resolver o caminho não feliz. Pô, eu tô lá perto da loja, eu tenho estoque, retirinho. Pô, esse é o caminho perfeito. Mas 90% das vezes não é assim que acontece, dos pedidos. Então, e aí a gente tem um cliente lá, e, enfim, não vou abrir o nome, mas assim, é um cliente lá que sempre tentou fazer esse multi-estoque. Foi fazendo multi-estoque e a gente fez um primeiro piloto dele do multi-estoque que a gente achou que pela dor inicial dele ia resolver um multi-estoque, sem a estratégia de OMS, simplesmente plugando o estoque das lojas físicas e o pedido caindo lá, baseado em localização, em estoque, mas ainda sem muito critério. Um cliente de calçados. No final do dia, a gente foi entendendo que, por uma questão cultural lá deles, que ainda ia ter um trabalho relativamente mais manual, a gente começou a ter um pouco de dificuldade de alavancar o negócio. A partir do momento que a gente sentou todo mundo e falar, olha, tentamos essa estratégia, não deu tão certo, a gente vai ter que fazer um upgrade aqui na solução, porque às vezes algumas empresas acabam tendo por esse lado uma questão de custo, né? Mas no final do dia, o custo ele fica relativo para o incremento de receita e eficiência operacional que isso dá. E aí, no final, a gente fez esse primeiro modelo, não teve tanto incremento. Depois que a gente virou a chave para o Omni, aí as coisas abriram o leque, assim, sabe? Então, eu acho que isso foi importante para a gente também aprender que, para algumas operações mais complexas, não adianta a gente ir num caminho mais... às vezes até mais barato, né, digamos assim, mais simples, porque culturalmente a empresa precisa estar preparada para isso, e se for para ter um trabalho muito manual, aí faz sentido já ir para uma fase 2 direto, assim, pular direto para a fase 2, mesmo que leve um pouco mais de tempo. Entrar muito na segunda pergunta que a gente fez hoje, né, sobre cultura empresarial, enfim, como é importante a empresa estar em casamento com essa questão de
de querer trabalhar mesmo isso, mas em todas as vias, né? Porque senão... Isso. Porque, e aí, assim, é engraçado que eu falei com vários clientes que falam assim, a gente tem o grupão do WhatsApp. Fala, o que é isso? Fala, quando dá ruim num pedido, manda lá ver quem que tem esse produto. No final do dia, fica todo mundo numa loucura pra achar quem que tem, da onde manda, imprime a etiqueta. E no final do dia, assim, o cliente tá só esperando e só vai aumentando o prazo dele, né? Então, isso eu acho que é importante porque é um pouco dessa diferença. Então, é o caminho não feliz. Se cair um pedido para aquela loja não tem o pedido, ela automaticamente recusar aquele pedido, eu mandar para a próxima melhor loja. Então, de fato, o cliente não tem a fricção e eu não perco aquele pedido, eu não tenho que cancelar ou eu não tenho problema lá no meu saque do cliente ligando lá reclamando. Para a marca, de uma forma geral, às vezes é melhor ela sair de aquela franquia especificamente sair de cena e deixar a outra assumir mesmo. Com certeza. Então, no final, o objetivo é atender o consumidor. E não bem pegar o pedido ali na loja. Exatamente, vender bem. Posso contar 2 histórias, inclusive, né? Uma até já contei um pouco de passagem aqui na nossa conversa, que a gente bateu muita cabeça na operação. Falou, cara, mas metade dos meus produtos que eu estou entregando via OMS estão saindo de muito longe e o meu frete é 50% mais caro do que o frete se eu estivesse entregando do centro de distribuição. E aí eu piorava a eficiência operacional, né, que é o que a gente falou ao contrário, o objetivo da omnicanalidade é você melhorar essa eficiência operacional, né, e piorava a experiência do cliente, porque o prazo é maior se eu estou tirando esse pedido de mais longe, né, então a gente repensou muito, e aí tem muito a ver também como é que eu melhoro a eficiência de distribuição de estoque. Então, por que esse produto estava lá nessa loja? Será que ele não deveria estar em uma outra distribuição? E aí sim eu ia atender essa demanda. Então, né, a gente aprendeu com isso e foi testando muito. E um segundo foi a gente tinha uma hipótese legal. Se eu preciso atender o cliente mais perto da onde ele está, vamos pegar uma loja e encher ela de estoque. O que vai acontecer? Ele vai estourar a demanda dela de omnicanalidade e a gente vai fazer, em vez de fazer 20 pedidos por dia, a gente vai fazer 100 por dia nessa loja. Não responde tão rápido, né? E aí o investimento de estoque, aquela eficiência que você ganhava, acaba não fazendo mais sentido, né? Então você fala, cara, a omnicanalidade deveria melhorar a minha eficiência e eu vou encher as lojas de estoque, né? E só empurrar para a ponta, isso tem um custo operacional, frete muito maior, então... Mas essa hipótese serviu para mostrar para a gente, legal, mas se eu tiver lojas que têm vocação de omnicanalidade, eu posso ter até 300 lojas, todas elas atendem omnicanalidade, mas eu posso ter dentro dessa malha de 300, 50 lojas onde elas são super eficientes em fazer omnicanalidade. Então ela vai estar mais preparada para receber o pedido, ela vai colocar esse pedido mais rápido na rua, ela vai saber fazer uma troca. Então aí você criar uma malha assim também dentro de toda a sua rede que tem vocação para omnicanalidade, isso faz total diferença. Foi outro aprendizado que a gente teve ali de algo que a gente testou, falou, acho que não é 100% isso, e a gente deu uma mudada e falou, mas faz sentido você criar esses hubs locais para atender esse cliente mais próximo. De novo, esbarra um pouco na questão da cultura organizacional da empresa, enfim, entender como você falou, às vezes uma unidade funciona bem melhor nesse sentido de omnicanalidade do que outra, e tá tudo bem, é só questão de no final das contas, querer atender bem o cliente final. Gente, queria agradecer vocês. O nosso tempo, infelizmente, não é tão longo. Não vou falar que é curto, mas não é tão longo assim. Vocês querem deixar algum último recado, alguma coisa? Acho que assim, só agradecer, super prazer falar aqui, tá aqui com o Pavone já, a gente, né, tanto na PJ quanto na PF, né, acho que a gente já criou uma relação super legal, obrigado, tanto Quina quanto E-Commerce Brasil, a Wake já desde do nascimento já é parceira do E-Commerce Brasil, e, queria me deixar super à disposição, acho que quem quiser bater um papo, acho que hoje a empresa está posicionada como um todo para atender essas operações que sejam mais complexas ou que estejam estagnadas do ponto de vista de faturamento, ou precisam de mais eficiência operacional, seja no Omni, ou seja, de fato com uma plataforma, marketing de influência, CRM, independente do que seja, hoje já com grandes marcas no portfólio, então o meu recado é esse, super obrigado e bom, espero que a gente possa fazer mais vezes, porque foi bem legal. Beleza, por favor. Foi um prazer, Quina, estar aqui contigo, com o Nasser também, mais um papo aí, como a gente sempre tem de projetos e oportunidades, então é muito legal trocar essa figurinha. Acho que o recado que a gente gosta de deixar como LIP e também como minha experiência de mercado
né, a gente fala omnicanalidade, a gente cria um monte de conceito. Cara, no final é para todo mundo isso, assim. Se eu tenho um varejo, eu tenho vocação para ser omni. Se eu tenho uma loja, eu tenho vocação para ser omni, porque você já tem ferramenta, né? Obviamente, quanto maior você for, mais complexo vai ficando e você precisa se prover de soluções que te permitam escalar, mas essa jornada você precisa começar, né? E aí o que é muito da nossa metodologia também lá como Leap, por isso que a gente se posiciona como uma Digital Acceleration, a gente já bateu cabeça pra caramba, né? A gente contou vários cases ali e a gente consegue acelerar para você dar um salto, né? E não ficar lá só, opa, deixa eu bater cabeça durante 2 anos para aprender como se faz omnicanalidade, né? Isso aí, Tudo é investe mais dirige. É isso aí. Então é muito isso. Você precisa começar, né? E se tiver capacidade de se juntar com soluções que já aprenderam, já avançaram, têm conhecimento, já apanharam também, né? Já deu ruim em alguns momentos, acho que faz total sentido nessa jornada. Tá bom. Gente, e só pra deixar claro, Leap, L-E-A-P, né? Porque às vezes a pessoa tem a imagem, né? Enfim, nas plataformas, mas como às vezes a pessoa tá só ouvindo, é bom falar pra elas. De novo, obrigado pela presença de vocês. Esse aqui foi o podcast Entre Amigos, muito obrigado e até a próxima.